Duas formas de ficar milionário com day trade investindo apenas R$100. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, obedecendo, como sempre, as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje o tema, como eu falei anteriormente, é como ficar milionário com day trade investindo apenas R$100. Aqui eu vou falar somente sobre day trade. Ontem eu falei sobre investindo R$100 de uma maneira geral, mas hoje somente em day trade. Vamos lá no vídeo. Fazendo um disclaimer, tá? O que eu vou falar aqui não é uma crítica e nem a favor de day trade. O que eu vou expor aqui é exatamente a minha opinião com relação a isso aqui. Se você concorda, você pode deixar aqui no comentário, eu concordo, Edgar. Se você discorda, pode dizer também. E por quê, tá? Não adianta dizer apenas concorda ou discorda. Diga por que você concorda ou por que você discorda. E outra coisa também, né? Muita gente é crítica do day trade, né? Mas eu particularmente não vejo problema, desde que você interprete isso como um trabalho. Na verdade, eu sou crítico daquela venda de ilusões que você pode ficar milionário rapidamente e de maneira fácil com o day trade. Aí sim eu vou ser crítico. Então, nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre esse ponto. Eu falei na chamada de que como você pode ficar milionário com day trade com apenas R$100, mas eu vou explicar qual é essa condição, no meu ponto de vista. E aí, como eu falei, você pode deixar aqui embaixo, pode criticar, pode colocar a favor também e explicar a sua opinião. Eu vou explicar aqui a primeira questão nesse vídeo. Vamos lá. E aqui para fazer a nossa análise, aqui, a primeira coisa que eu falo sempre, né? Você tem que ter uma noção de juros compostos. E como eu falo sempre, alguns valores são valores, aqueles valores possíveis de serem alcançados e alguns, inclusive, super audaciosos. Por exemplo, aqui eu estou considerando aqui, você aportando aqui R$100 e nenhum aporte mensal, uma taxa de juros de 2%, que é muito audaciosa essa taxa de juros, esse retorno, na verdade, mensal. Na verdade, isso a gente tem alcançado, por exemplo, eu tenho alcançado na minha carteira Quant, inclusive acima de 2%, quase 3% ao mês nos últimos 24 meses, mas eu sei que ao longo de um tempo muito longo, como por exemplo 20, 30, 40 anos, isso é super audacioso, tá? A gente tem mantendo, fiz os backtests aqui com a minha solução que eu desenvolvi aqui na solução Quant, funciona, mas como sempre, repetindo, isso é super audacioso. Então esses 2% que eu estou colocando aqui, ao longo de período, seria capaz de transformar R$100 em R$1.343.000, ou seja, um patrimônio milionário apenas com R$100. Mas, repetindo, conseguindo essa taxa de 2% ao mês. Dá mais ou menos em torno de 27% ao ano. Então, se você é day trader, trabalhe com uma meta factível, né? Não inventem aquelas metas de 1% ao dia, isso é loucura, né? Ou mesmo estabelecer que não são 3% ao mês, isso eu consigo. Você consegue, eu sei que você consegue, mas o problema é a consistência. Uma hora você consegue 10% ao mês, mas no outro mês você consegue menos 10% ao mês. Então você vai entregando tudo aquilo que você ganha. Então o que conta é a consistência. Então se você tiver um método, você consegue de repente alcançar esse 2% ao mês, que é isso que faz realmente a diferença. Você tem um método, você tem um mentor que vai te ensinar a fazer isso, coisa desse tipo. Não estou dizendo que eu vou ser esse mentor, né? No caso de day trade, inclusive com os mini índice, mini dólar, que são os principais elementos que são utilizados para fazer a operação de day trade, eu não trabalho com outro tipo de visão. A nossa visão aqui, inclusive, é um pouco mais de médio prazo, não é curto prazo, curtíssimo no caso do day trade, nem curto, pode ser curto, pode ser utilizado aí, de repente semanal, mensal, né? Mas a visão mais realmente consolidada seria a visão de médio prazo, que seria em torno de um ano. E aí a cada ano você visualiza o seu portfólio de investimentos e atualiza, rebalanceia, coisa desse tipo. Então é essa a minha visão aqui usando solução Quant. Mas, enfim, a gente está falando de day trade, né? E vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, eu falei aqui qual seria uma taxa de juros realmente real, tá? E eu vou falar aqui quais são as principais formas de você fazer a operação de day trade, né? Repetindo, quem trabalha com isso. Eu não sou especialista em day trade, o nosso canal não é especialista em day trade. A gente faz aqui análise quant. Vou mostrar a título de conhecimento e realmente para você não ser ludibriado aí por promessas que garantem, sei lá, 1% ao dia ou coisa desse tipo, tá? Riqueza rápida aqui, ser milionário no day trade no curto prazo,
não existe, tá? Isso com certeza eu posso afirmar para vocês. Não é possível você atingir com 100 reais esse 1 milhão em curto prazo. Mesmo isso aqui, que eu estou falando aqui, de transformar 100 reais em 1 milhão em 40 anos, você tem um risco enorme de perder, tá? Só que você perde os 100 reais, né? Aquilo que a gente chama de assimetria, né? Você botou 100 reais, voltou, pode perder tudo, ou seja, vai ficar zero, ou você pode ganhar 1 milhão, tá? Conquistar, na verdade, 1 milhão em vez de ganhar. Lembrando que há risco em todo esse processo. De repente você está lá no 500 mil, você já pode perder todo aquele valor que você investiu. E mais, cada vez mais, fica mais difícil você fazer a gerência desse dinheiro ao longo do tempo. Os dois principais, para quem não conhece sobre day trade, né? Os dois principais formas de fazer a operação de day trade que os day traders gostam de utilizar seria o mini dólar, né, um código WDO. Então eles operam aqui no 15 minutos, também operam em conjunto com um gráfico de 5 minutos, exatamente para tomar a sua decisão. São duas formas geralmente que eles utilizam, seria o tape reading, utilizando essa técnica tape reading, ou fazer reconhecimento de padrões aqui no gráfico. São basicamente isso aí que eles fazem, né, os day traders. Mas eu vou mostrar para vocês aqui realmente quais são essas duas formas, como eu falei, de ficar milionário com apenas 100 reais no day trade, né? Essa possibilidade, e como eu falo sempre, né? Eu não sou contra day trade, tá? Eu sou contra aquelas promessas falsas, né? Que seria a garantia de dinheiro rápido, principalmente o day trade, ele é encantador para pessoas que estão em dificuldade financeira, né? Que foram demitidas recentemente, estão sem emprego, principalmente nesse caso da pandemia, né? Muitas vezes pessoas com mais baixa capacidade financeira e se iludem pensando que aqueles 100 reais podem se transformar aí em 100 mil reais rapidamente, né? Isso aí que é o principal problema, essa que é a falsa promessa. Então as duas formas que eu vejo, né, de ficar rico aqui, realmente milionário com day trade, vou até colocar aqui, duas, né? A primeira a gente falou, que seria através de investimento, né? Ou seja, você aportar os 100 reais, mas esperar, né? Então investindo, tá? Você tem essa possibilidade de transformar aqueles 100 reais em 1 milhão. Então 100 reais que você colocou, você pode investir e colocar de repente 1 milhão. Lembrando, a taxa de juros, a taxa de retorno de 2%, mais de 1 milhão deu lá, né? De 2% ao mês, ao longo de 40 anos. 40 anos. Então não é pouca coisa. E mais, você conseguindo isso, tá? Você realmente teria uma capacidade maior ali, né? Você tem realmente uma capacidade de operar no day trade, tá? Então, nesse caso, a outra possibilidade realmente, né? Aqui é a primeira, e agora eu vou colocar a segunda, né? A segunda realmente é ela que, na minha opinião, vai fazer a diferença. É empreendendo. O que seria empreendendo aqui no caso? Empreendendo com day trade, tá? Que seria o quê? Algumas possibilidades. Você desenvolveu uma técnica que é capaz de transformar, de obter lucros consistentes, retornos consistentes no day trade, por exemplo, naquela faixa de 2%. E aí você fez um backtest muito grande com aquele método, com aquele setup que você estabeleceu, e realmente bate lá aquele de 2%, e você está aplicando realmente skin the game aquilo ao longo de um tempo, aí você de repente é capaz de empreender. De que forma? Ensinando aquela técnica que você está fazendo. Ensinando através de treinamento, né? Cursos, coisa desse tipo. Uma outra possibilidade seria você criar uma mesa realmente de traders, né? No caso, você vai ter uma mesa de traders operando de acordo com a sua metodologia, né? Metodologia que você descobriu, que você estabeleceu. Então, você sabe que aquela metodologia está funcionando. E aí você vai expandir aquele seu negócio. E aí nessa mesa de trades, você vai botar aquele método que você realmente aprendeu, que estudou, em prática. E dessa forma você vai construir um negócio. Então aqui, ó, é um negócio. Então isso, na verdade, aqui é, na minha opinião, a maneira mais rápida de se você conseguir ficar milionário no day trade. Obviamente você tem que usar uma técnica consolidada, uma técnica que um mentor seu ensinou, ou que você aprendeu, tá? E que você testou em anos aí de teste, tá? E aí você validou aquilo. E agora você está expandindo o seu negócio através de treinamento, ou através de uma mesa de trade, né? Em que você vai poder realmente colocar e expandir cada vez mais aquele business. Então, na minha opinião, dessa forma você pode transformar um trabalho, que no caso é day trade, em um negócio, tá? Essa aqui, na minha opinião, é a maneira mais rápida de você transformar o seu trabalho em
em algo milionário. Isso vale para day trade, vale para trader, vale para análise fundamentalista também. A análise fundamentalista cai exatamente na mesma situação, então não tem conversa, não é aquilo de ficar milionário rápido, tá? A análise fundamentalista poderia recair também exatamente nesse mesmo cenário que a gente colocou. Tá? Se você conseguir 2% ao mês, ao longo de 40 anos, usando a análise fundamentalista, você tornou um negócio milionário. Da mesma forma, você pode pegar aquele conhecimento fundamentalista, de repente transformar em um negócio. Todas as empresas de research começaram assim. A nossa empresa aqui, a nossa startup, a Symmetry, se baseia exatamente nesse princípio aqui de baixo, né? A gente desenvolveu uma técnica, a gente desenvolveu uma solução, a gente fez backtest dessa solução em anos, dezenas de anos, a gente faz o skin the game, a gente põe o meu dinheiro aqui para rodar realmente os nossos métodos. Então aqui não é mais brincadeira, não é aventura. Então a gente transformou a nossa ideia em um negócio. É dessa forma que você consegue fazer realmente construir um patrimônio milionário mais rapidamente. Esse rapidamente ainda demora anos também. Certo, pessoal? Esse é o nosso vídeo aqui para falar sobre day trade. Espero que você tenha gostado. Se você é day trader, não é uma crítica. Se você quer ser day trader também, não é nem incentivo também, tá? Eu estou botando aqui a realidade que geralmente você vai se deparar. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, deixe seu comentário aqui se você gostou do vídeo, se é a favor ou contra o day trade. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.